2020, eu vinha trabalhando normalmente, levando uma vida normal. E de uma hora para outra minha esposa disse: tua barriga está crescendo além do que ela já era. Depois eu descobri que minha barriga não era grande, né? Eu sempre fui bonita. A enfermidade que quis deixar eu feio, né? Ela disse: tua barriga está crescendo além do que é. E eu disse: é nada, é porque mulher vê mais coisa do que homem. Mas eu já vinha percebendo, o cinturão já tinha mudado de furo. E eu já vinha percebendo. Aí eu disse: eu vou passar ali no médico. Quando foi à noite eu fui no médico. E ele disse para mim: Demar, o que tu tem? Eu disse: doutor, duas coisas. Eu estou preguiçoso, estou dormindo demais, amanheço o dia sem vontade de trabalhar. E a outra coisa é que minha barriga está crescendo muito. Ele colocou eu deitado na cama. Aí ele fez lá os exames dele. Aí ele achou um negócio aqui que doeu bastante. Eu disse: até ainda agora não estava doendo não, quando eu cheguei aqui. Agora eu não sei aonde o senhor tocou que ficou doendo. Ele disse: para amanhã vai fazer uma ultrassom de abdômen total. E vamos ver o que tem aí. Eu disse: é urgente, doutor. E no outro dia eu tinha serviço para ir trabalhar. Ele disse: se pudesse fazer hoje, era melhor. Aí eu digo: deve ser grave. No outro dia, eu primeiro fui lá no Caçari, arrumei um telhado. Quando deu 10 horas eu voltei, fui até lá uma clínica. E disse: doutor, faça um exame de abdômen total aqui que o doutor fulano de tal está pedindo. E quando eu me deitei, ele pega lá o instrumento. E ele achando que eu sabia de alguma coisa, ele começou a fazer que nem locutor de jogo, né? Aí ele disse: aqui tem um baço gigante. Aí eu disse: mas que tamanho é o baço para esse aí tá gigante? Ele disse: do homem do seu tamanho, o máximo que ele é 400 gramas. Esse aqui está 3,5 kg. Eu digo: está começando bom. Tem duas pedras na vesícula de 2,5 cm cada uma. E tem uma cirrose muito avançada. Aí ele olhou para mim, aí ele percebeu que eu não sabia do que ele estava falando. Ele disse: você não sabia não? Eu disse: não, senhor, eu vim aqui para nós descobrir. Aí ele disse: agora, me desculpa. Eu disse: agora vamos ver o que Deus tem para fazer. Eu já estou sabendo. E quando eu fui me levantar da cama, ele disse: não, peraí, o senhor não pode botar força não. Eu disse: doutor, eu estava trabalhando agora, o senhor não vai me adoecer agora, né? Que eu cheguei aqui bom. Aí ele colocou uma mão na minha barriga, a outra nas costas, me sentou, de cabeça aqui está doido. Quando ele saiu, me acompanhou até a portaria. Aí ele disse: quem é que anda contigo? Não, estou andando sozinho. Não, você não pode andar só, tem que ter uma pessoa com você. Você vem da onde? Não, doutor, eu acho que o senhor viu coisa demais aí dentro. Eu estava trabalhando, aquele carro ali é o meu, a escada está em cima, eu estava trabalhando. Ele disse: rapaz, você não pode andar só, você não pode trabalhar. Aí condenou. Eu entrei no carro, liguei o ar, fechei o carro. E o Alcirlei falou que nós não tínhamos mais pai. Nosso pai morreu em 87, com 42 anos de idade, deixando 9 filhos vivos, a mais nova ficou mamando, e 4 falecidos, exatamente de cirrose e hepatite. Exatamente as mesmas coisas, que até então eu não sabia que tinha hepatite, era só a cirrose. Então, pela lógica, olhando para o papai, que foi com 42 anos de idade, e eu com 51, seria a hora de eu ir. Só que eu sempre disse, quando eles diziam que tinha doenças hereditárias, eu sempre disse: cada homem carrega a sua história, a minha é diferente. E eu entrei dentro do meu carro e chamei Deus para conversar. E eu disse: dia tal, que todas as promessas que falaram para mim, eu decorei elas e sei certinho na minha cabeça. Eu disse: dia tal, assim, assim, um profeta seu falou isso, 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 isso ainda não aconteceu. Outro dia, outro profeta falou isso, isso, isso ainda não se cumpriu. E comecei a relatar diante de Deus as coisas que foi falado para mim que ia acontecer e ainda não se cumpriu. Agora eu quero que o senhor me diga aqui, para mim estar preparado: a enfermidade é para a morte ou é para a glória de Deus? Ou teus profetas estavam mentindo? E Deus falou comigo dentro do meu coração, igual estou falando com vocês hoje: a enfermidade é para a glória de Deus. Grande vai ser o deserto, mas é para minha glória. Eu calmei um pouco e disse: mas me diga mais uma coisa:
o senhor vai estar comigo nesse deserto? Ele disse: não te abandonarei. E eu disse: então vamos para cima do bicho. Cheguei em casa, chamei minha esposa, a filha, a outra que chega dia 20, dia 1º, está vindo de Petrolina. O genro: olha, o doutor falou assim, assim e assim. Mas isso aqui seria a parte triste, mas tem uma parte muito boa, porque ele disse que é só para a glória dele. Não tem nada além disso. Fala de um deserto muito longo, mas o deserto não chega de uma vez. Então nós vamos caminhando devagarzinho, um dia de cada vez. E à noite eu levei o exame para o primeiro médico. Fui eu e a Lorena, e o doutor batia com os dedos em cima do exame, olhava para mim, baixava a cabeça e olhava para mim. Eu pensei que ele não queria falar na frente da Caroline. Eu disse: doutor, lá em casa todo mundo já sabe que aí tem cirrose, tem um monte de coisa, só pode falar abertamente aqui que lá não vai se esconder nada. Ele disse: o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo um exame de um homem morto. Agora, o que o exame me diz, a fisionomia do homem não me diz, porque o exame diz que você está morto, mas eu olho para você, você não está. Aí eu disse: mas como assim, doutor? Ele disse: o teu fígado está funcionando, é um milagre. E eu nunca tinha sentido nada. Eu comecei a sorrir, a Lorena está aí de testemunha. Ele disse: o senhor está sorrindo por quê? Eu digo: porque eu ia me preocupar se o senhor dissesse que para o meu fígado funcionar precisava de um milagre. Mas o senhor está dizendo que ele funcionando é um milagre, então vamos viver o milagre. Eu já estou dentro da trajetória do milagre. Ele disse: a minha parte aqui com você terminou, vou lhe encaminhar para outra médica, que ela, abaixo de Deus, já vi tirar gente da sepultura. Digo: então vamos para lá. Não tinha consulta com ela, eu estava agoniado, peguei uma intermediária, não estava gostando, esperei 2 meses ainda até que eu consegui a vaga com ela. Ela pediu uma uma ressonância magnética. Antes disso eu fiz uma endoscopia e disseram que tinha varize no esôfago, e estava para estourar a qualquer momento. Fiz 2 cirurgias de ligadura de esôfago, até eu chegar nessa outra médica. E quando eu cheguei nela, ela pediu a ressonância quando eu levei. Aí ela pediu um exame da causa da cirrose. Ela achou hepatite B e hepatite D. E ela disse: essa enfermidade, no mínimo, tem 35 anos no seu corpo. Eu digo: só que ela nunca disse que estava aí. Aí ela disse assim para mim, quando eu cheguei lá com a tomografia: faça assim com sua mão. Feche sua mão. Olhe para o tamanho dela. É grande ou é pequena? O fígado do homem do meu tamanho, ele pesa em torno de 3,5 kg. Ela disse: o teu fígado está desse tamanho. Ele granguenou. Ele está menor do que teu coração. Ela disse: a tua sorte é que o fígado se renova todo dia, e o teu se renova para tu viver só um dia. Amanhã ele tem que se renovar para tu viver outro dia. Tu tem que viajar com urgência para fazer o transplante. Aí ela dá todas a documentação e eu começo a fazer o trajeto para o transplante. Aí nesse intervalo eu pego a primeira Covid. Eu tinha diabetes, hepatite B, hepatite D, cirrose e um baço gigante. Doença que eu falei para o meu irmão, dava dividir com 4 pessoas, Deus permitiu só para mim. Diga que dava dividir para 4, ele botou só para mim. Quando eu cheguei na junta médica, responsável pelo TFD, 2 homens e uma mulher, começaram a olhar os meus exames. E um deles perguntou ao Sidemar: por que tu está vivo? Eu digo: pergunta que eu não sei lhe responder. Só Deus sabe. O que eu quero falar para você, que eu quero que você entenda, não é o que eu passei, mas é o que Deus pode fazer na vida de um ser humano, quando ele tem propósito na vida dele. Aí ele disse: nós estamos no meio de uma pandemia. Eu disse: eu já peguei Covid a primeira vez. Ele disse: pegou não, senão tu não estava aqui não. Eu disse: pois é, já peguei.
Aí ele disse assim: o transplante reduziu 80%. Tu depende que abra uma vaga lá para tu viajar para Fortaleza. Todo mês quando eu chegava na médica, ela dizia: o que tu tá fazendo aqui? Que tu não está em Fortaleza. Eu digo: eu só posso ir se me mandarem, eu não posso ir por conta, porque lá você não entra por conta. A vantagem do transplante, irmãos, é que tu pode ter 1 milhão e nem um centavo, que nem quando eu cheguei lá. Tudinho vai para a fila. Tudinho se encontra no mesmo corredor, no mesmo hospital, vai tudo pro mesmo jeito, tudo pro mesmo lugar. Não tem contrabando de dizer: eu tenho dinheiro, eu vou comprar um fígado e vou. O mercado negro lá não funciona. E até que eu estava de maio, aí ela disse: eu tô com febre, tô com a garganta inflamada, lá em Caracaraí, maio de 2020. Aí lá chamaram o pessoal que atende lá, o grupo que atende lá tem o nome de sentinela. Aí eu digo: agora tá bom, porque lá no Acre, sentinela é quando tu já vai velar, né? Aí eu digo: aqui estão chamando sentinela, tu nem começou a adoecer ainda. Aí a doutora chegou, estava fazendo um exame nela e disse assim: já nós vamos fazer o seu, porque se der positivo nela, o senhor com certeza tá. Eu disse: não, nós já pegamos isso aí. Só que ela tomou remédio, eu não tomei remédio não. Ela disse: como é que o senhor não tomou remédio, ficou bom? Eu disse: senhora, eu tomo 12 comprimidos, café, almoço e janta. Se eu tomar mais remédio para Covid, aí não vai caber a barriga, eu não vou comer, porque só vai estar cheio de remédio. Aí ela deixou ela e virou para mim e disse: tu toma 12 comprimidos por quê? O que tu tem? Eu disse: é mais fácil eu dizer o que eu não tenho, que é menos coisa, e resolve logo. Aí ela disse: não, fale aí. Eu disse: doutor, tá com uma caixa de remédio, é tanto, é isso, é isso, é isso. Aí ela já deixaram a mira, furaram meu dedo, deu Covid, não tem que ir para o hospital agora. Eu disse: se acalma, eu já estava quase correndo do carro para vir para Boa Vista, era segunda-feira. Aí ligou para a médica, abriram lá uma vaga para mim, e queria que eu fosse no carro deles. Não, vou no meu mesmo, não estou doente assim não, estou só... Aí chegamos lá, a doutora perguntou: Sidemar, como é que está essa diabetes? Eu disse: está controlada. E a cirrose? Eu digo: a cirrose não tem cura, né? Não tem remédio, a senhora sabe. É hepatite, estou tomando remédio. Ela foi perguntando, eu fui dizendo. Ela não tinha o que dizer, olhou para a atendente dela e disse: você sabia que Deus é bom? Aí olhou para mim e disse: você sabia que Deus é bom? Olhou para mim: você sabia que Deus é bom? Eu digo: eu é que sei, que estou com um problema. Ela disse: pela lógica da Covid, só a diabetes era o suficiente para você morrer. Eu digo: mais uma. Assim que a gente saiu dela, ela disse: você passa 14 dias aqui, qualquer coisa liga e tá. Assim que a gente saiu, a Lorena ligou para a mãe dela: mãe, eu estou com Covid. E nós: Boa Vista. Eu viemos embora para Boa Vista. Até que um belo dia, dia 26 de junho, 26 de junho não, 20 de junho eu recebi a ligação: ao Sidemar tem uma consulta em Fortaleza, dia 28 de junho, e sai daqui dia 26. E a gente foi até Fortaleza. Ninguém sabia, a não ser minha mulher e minhas filhas, que eu estava desenganado pelos médicos de Roraima. Eu nunca cheguei nessa igreja aqui e disse: eu estou desenganado, eu vou morrer. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu fui garimpeiro durante 8 anos, peguei muita malária. E na época, quando eu não vinha para Boa Vista, aí o gerente dizia: o Sidemar, vai para Boa Vista, tu vai morrer aqui. Eu dizia para ele: rapaz, um homem que nem eu, nessa época eu era um menino, só tinha 22 anos, um homem que nem eu não morre. Primeiro que a morte para me encarar tem que vir de dia, tem que vir de noite, porque de dia ela não encara, e eu durmo pouco. E com a enfermidade aí foi que eu continuei dormindo pouco, eu virava uma noite acordado. Aí eu digo: ela não vem que eu estou acordado. Chegamos em Fortaleza, fui para a primeira consulta. A doutora olhou os exames, repetiu os exames e disse: tu quer ir para voltar para Boa Vista? Porque tu pode ir, daqui um mês tu retorna. Eu disse: doutora, quando eu saí de Boa Vista, eu disse que eu só voltava transplantado. De lá eu já vim desenganado, então desenganado para lá eu não volto. Ou transplanta aqui ou morre por aqui, mas desenganado eu não volto. Ela disse: o senhor está morando aonde? Eu estava a 100 metros da entrada do hospital. Eu digo: eu estou bem assim, assim, assim. Ela disse: então vamos agilizar os exames. Agilizou os exames, e isso, eu não sei a quantidade de gente hoje que tem na fila do transplante, mas a gente se encontrava diariamente, mais ou menos com 40, 50, 100 pessoas na fila. Os que estavam realmente piores visivelmente do que eu.
Pessoas que desciam do carro com um acompanhante uma do lado e outra do outro, porque ele já não tinha mais força para andar. E eu chegando em Fortaleza, muitas preocupações que eu tinha aqui, elas deixaram de existir. E eu fui melhorando fisicamente. Mas eu falava para a pastora, eu estou bem fisicamente, por dentro eu estou piorando. Porque todo ser humano conhece o seu corpo e sabe o que está acontecendo com ele. Como o irmão falou, ele está morrendo aos poucos, né? E eu voltei para a médica já com os exames. E ela disse ao Sidemar, se não arrumar um fígado para você com urgência, ninguém sabe o que pode acontecer. Só que eu vou sair de férias. Eu só retorno daqui 30 dias. Aí eu passo os outros exames. Irmãos, em Fortaleza, eu só não vi Deus pessoalmente, mas Ele usando pessoas para cuidar de nós. Eu vi todo dia. Ela suspendeu todos os remédios que eu tomava e disse, está subindo amônia para o seu cérebro, e vai ser pior porque a cirrose dá uma doença chamada encefalopatia. Você perde a noção de localidade, você não sabe onde está. Você pode sair, se perder e nunca mais lhe acharam no meio da cidade daquela. Por isso que você tem que andar com um acompanhante 24 horas pegado em você. E ela disse, eu vou tirar esse remédio, vou passar um para tirar essa amônia que está indo para o cérebro, e vou começar a tirar a água da barriga, fazer o que ele chama, a medicina chama de paracentese. E eu fiquei tirando toda terça-feira 8 litros d'água da barriga. Toda terça-feira eu dava entrada no setor lá, furava aqui e tirava 8 litros d'água da barriga. Quando dava, eu ficava bom na terça, na quarta, na quinta já estava a barriga de novo e eu já não conseguia andar direito. E quando eu dobrava o meu joelho para orar, eu dizia para Jesus, se o Senhor perguntar para mim se eu quero ser cirurgiado, a palavra é não. Eu não quero. Eu quero ser curado. E dizer para ele, me diga, dizer para Jesus, me diga qual é o que é um fígado para quem restaurou o Lázaro com 4 dias de morto. O que é um fígado para quem restaurou a mulher do fluxo de sangue com 12 anos. O que é um fígado para quem restaurou o filho da viúva de Naim. O que é um fígado para quem restaurou a filha de Jairo que já tinha morrido. Eu dizia para ele, não fique para isso, diante disso aí é só uma mixaria para o Senhor. Então eu não quero ser cirurgiado, eu quero ser curado, eu quero que o Senhor me pegue. Eu ainda queria dizer para ele como era para fazer. Eu quero que o Senhor me pegue, me leve na sala de cirurgia do céu e troque o meu fígado. Porque, irmãos, a cirurgia ela vem daqui, faz isso aqui e termina bem aqui. E antes de eu fazer a minha, eu via de algumas pessoas. E lá em Fortaleza tem 2 grupos. Tem um grupo que fica se lamentando no local lá dos que estão doentes, e tem o grupo dos transplantados, das pessoas com 18 anos, com 12 anos, com 6 anos. E eu digo, pô, eu não vou ficar no desse aqui não, que aqui eu vou ficar triste, eu vou para cá, por meio do grupão do caba que já venceu. E eu dizia, meu irmão, como é que é? Vida normal, vida normal. Digo, mas me conta aí, vida normal até que ponto? Faz tudo. Pessoas com 12 anos, 18 anos, 4 anos, 3 anos. Eu conheci a moça de número 100, que eu sou o número 2002 transplantado. A moça de número 100, já com 17 anos de transplante, correndo para cima e para baixo. Eu digo, rapaz, eu vou voltar bem, isso aqui tem rumo, esse negócio. E acreditando. Quanto mais eu ouvia a palavra de quem já tinha vencido, mais eu acreditava. E eu olhava o seguinte, eles contavam a trajetória deles, porque não adianta eu dizer para a pessoa, se ele precisar passar por isso, que eu não quero que ninguém passe, apesar que lá tem um monte de gente que vai passar. Se você for contar, cada um tem uma história, com cada um Deus trata de forma diferente. O transplantado eles não tem testemunho igual. E um belo dia essa doutora saiu de férias e eu fui fazer a paracentese. E lá entrou um rapaz, um senhor de uns 60 e poucos anos, e me olhou de longe assim, aí disse assim, tá aí no sofrimento, né? Aí eu disse, mais ou menos. Ele disse, vai passar. Eu disse, eu creio.
Como é seu nome? Diga, Alcidemar. Você veio de Manaus? Não, eu venho de Roraima. Aí nisso a mulher estava dando anestesia aqui, a doutora. Aí ele disse, você já fez a tomografia? Eu disse, não senhor, que a doutora ainda ia, depois de 30 dias de férias, que ia passar a tomografia. Aí ela disse, eu tenho uma ressonância aí na minha pasta. Aí ele falou para uma técnica de enfermagem, disse, pegue a pasta do Alcidemar. Aí a moça pegou a pasta, ele sentou na mesinha assim, tinha 6 pessoas, tudo deitado nas macas, que entra de 6 de uma vez para tirar a água da barriga. E ele começou a fazer pergunta de lá. Foi que causou a cirrose? Eu ia respondendo. E a médica aqui começou a se alegrar. Ela disse, eita, o doutor pediu tua pasta, o doutor pediu tua pasta. Só que eu não conhecia esse doutor. Eu disse, mas qual é o que acontece? Ele pediu minha pasta. Ela disse, esse aí é o doutor fulano de tal, é ele que faz o transplante andar aqui. Tu caiu nas graças dele. Eu digo, eu nunca nem vi o homem, já caí nas graças dele. Eu digo, tem alguém trabalhando lá em cima, que eu estou vendo o homem a primeira vez hoje. Alguém está trabalhando lá em cima. E aquilo ia me motivando. Aí ele olhou e disse, Alcidemar, a tua ressonância não prestou, tu tremeu. Eu disse, é porque eu tive medo, doutor, de entrar naquele tubo. Aí ele só passou aqui a receita e disse, vá no ambulatório, faça a ressonância quinta-feira, já está agendado lá. Na hora que você sair de lá, vem aqui e fale comigo. Aí eu cheguei lá, quando me chamaram na vez, eu entrei. Aí o médico que me atendeu começou a fazer as perguntas do que tinha acontecido, porque a cirrose, eu comecei tudo de novo. Ele disse, mas não se preocupe não, Alcidemar, que isso aí vai passar, você caiu nas graças do fulano de tal. Mais um falando. E eu digo, rapaz, mas eu caí rápido nas graças dele, né? Que ele só me viu uma vez. Terminou a ressonância, a tomografia, eu fui lá com ele, entreguei o papel, ele já foi lá para o setor, para a reunião. Isso foi na sexta-feira, na terça-feira eu ia tirar água de novo e ele não me disse nada. Está no sofrimento, vai passar, amém. Está passando, amém. Aí eu disse, doutor, o senhor viu a tomografia? Aí ele disse, vi. Eu digo, e aí? Ele disse, está bonito igual o Rio Amazonas. Não entendi nada. Aí eu perguntei, mira, o homem não disse nada, disse que está bonito igual o Rio Amazonas. Ela disse, cheio d'água. Barriga está cheia d'água. Eu digo, rapaz, eu não acredito que ele brincou comigo desse jeito, não. Irmãos, e a coisa foi acontecendo. Depois dessa tomografia, aí a doutora ligou uma noite, umas 5 horas, eu tinha 2 exames do coração para fazer. A doutora ligou e disse, Alcidemar, tu já fez os exames? Eu tinha que fazer pelo SUS, eu ia no postinho todo dia e dizia, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Aí eu disse, ainda não. Aí ela disse, não fez por quê? Eu digo que não está tendo vaga, mas se a senhora me disser que o que está faltando para mim ser transplantado esses exames, eu faço ele particular. Ela disse, você tem condições? Eu digo, eu não, mas um monte de amigos lá em Roraima tem. Eu não tenho não, mas eu conheço os meninos que tem. Aí ela disse, esse exame é necessário, R$1.250. Eu fiz o exame particular, entreguei e disse, vamos aguardar. Quando a doutora voltou de férias, ela falou assim, Alcidemar, tu já é vacinado para Covid? Eu disse, não senhora. Aí eu disse, doutor, eu já peguei Covid 2 vezes lá em Roraima, não preciso mais ser vacinado não. Ela disse, se não for vacinado não faz o transplante. Eu digo, aí tem que vacinar, né? Ela disse, deixa eu lhe falar uma coisa, você nunca pegou Covid. Eu disse, doutora, e o cheiro, a garganta inflamada, a febre, essas coisas? Ela disse, era outra coisa, menos Covid. Eu digo, e o resultado positivo? Ela disse, falso negativo. Tá bom, ela disse, olha, Alcidemar, você tem diabetes, tem cirrose, tem, você tivesse pego Covid, você não estava conversando comigo aqui. Eu digo, tá bom.
Mas vou continuar dizendo para a senhora, quem dá o prazo de validade é o fabricante, não é o médico. Eu respeito a seu estudo, eu respeito a sua ciência, mas da onde eu venho, o Deus que eu sirvo é Ele que diz a hora de eu partir, com Covid ou sem Covid. Não é o médico. Um monte de crente se escondeu debaixo da cama durante o Covid. Aí um monte de gente diz que quer ir para o céu. Mas só tem duas maneiras de ir para o céu, ou a morte ou o arrebatamento. Não tem outra maneira. Eu falava para minha esposa, eu estou pronto para tudo, para viver e para morrer. Se Deus quiser levar, eu estou pronto. Se Ele quiser que eu viva, eu também estou pronto. Aí a doutora chegou, aí a doutora disse ao cinema, eu disse, a senhora viu a minha tomografia que eu fiz aí? Ela disse, nós fizemos uma reunião e devido tu estar tirando água toda terça-feira, está prejudicando o teu rim, e se não agilizar, tu vai precisar de 2 transplantes, não é só de um. Aí tu vai precisar do fígado e do rim. Então tu foi mandado para uma mala especial, vai para Brasília. A demora é chegar de Brasília. Eu tenho uma prima legítima que mora em Fortaleza. O marido dela é médico. É médico do vascular, que opera também na área de transplante de rins. E ele foi me visitar. E ele chegou e começou a olhar meus exames. Viu as veias do esôfago, que diziam que não era nem veia, dizia que era vergões na endoscopia. E ele olhou para mim e disse, tu está preparado para fazer o transplante de fígado? Tu sabe o que é um transplante de fígado? Eu disse, sei não. Tem um louvor que diz assim, segura na mão de Deus e vai. Eu estou no ponto de segurar na mão dele. Ou seja, eu acho que eu nem soltei ainda. E ele balançou a cabeça, olhou para mim, olhou para a Miriam. Foi embora, entrou no carro dele e disse para a mulher dele, disse, eu conheço todos os teus parentes. Tudinho é doido, mas esse aí é o mais doido que tem. Ele disse, esse aí é o mais doido, esse homem é uma bomba ambulante. É tic-tac, tic-tac. Ele está, a qualquer momento, ele coloca todo o sangue dele pela boca. Segundo a endoscopia, ele vai morrer sem ninguém poder fazer nada. Ele não tem nem noção o que é um transplante de fígado. E a mulher dele disse, por que você não senta com ele e não conversa com ele? Ele disse, não. Ele tem que ir do jeito que ele está aí, porque do jeito que ele está aí, ele tem 80% do transplante. Aí a mulher dele, mas por que? Ele disse, porque ele quer viver. E para entrar no transplante precisa querer viver. E a maioria se entrega. Aí a médica disse para mim, o Sidemar, tu vai, no máximo dentro de 15 dias, se surgir o fígado, tu é transplantado. A demora é retornar de Fortaleza. De Fortaleza não, de Brasília. Aí estava esperando. Faltava 4 pessoas para completar o número 2000. Ia ter uma grande festa por número 2000. Já que eu ia fazer, eu queria com festa, né? Eu disse, então você é o 2000, né? Ela disse, eu acho que não, mas vai beirar ele. Diga, eu queria era uma festa, já que eu ia correr esse risco todo. Aí chamaram o 2000 e não era eu. Aí quando é um belo dia, muito rápido, volta das 10 horas da noite, eu olho a ligação, era Fortaleza. E a médica disse ao Sidemar, o fígado apareceu. Dá entrada no hospital amanhã às 6 horas da manhã. E esse hospital que eu ia ser transplantado é o Walter Cantídio. E tem um hospital São Carlos, que é um hospital de referência particular, que lá em Fortaleza opera em 3 hospitais, São Carlos, Walter Cantídio e HGF. E a casa da minha prima fica a 3, 4 quilômetros do São Carlos. E o marido dela disse para mim assim, era bom que tu viesse para o São Carlos, só que você não escolhe para vir. Era bom que você viesse porque o conforto é maior. E os dias que você ficar na UTI, a Miriam fica lá em casa. Nós damos toda a assistência para ela. E quando tu sair do hospital, tu vai ficar 1 mês lá em casa. Do primeiro mês do transplante, tu fica lá em casa. E eu não sou muito besta, falei para Deus, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá, que lá é que minha mulher vai ficar, porque eu estava preocupado comigo, mas também estava preocupado com minha esposa. E aqui no outro,
Só tinha uma cadeira, eu fui lá olhar, só tinha uma cadeira dessas aqui para ela passar 24 horas, mas eu lá. Eu disse, não, se eu deixar ela passar, ela morre eu e ela. E lá no outro o pessoal endeusava, não, lá tem uma poltrona, tem um negócio e tal. Eu digo, é para lá que nós vamos. Aí chamaram para o Walter Cantilho. E eu fiquei assim, eu disse, Deus, o senhor vai negar esse negócio? Vai negar os últimos pedidos do moribundo? Aí eu cheguei 6 horas de entrada e começaram a fazer os exames, tira sangue daqui, Covid de novo, e sangue. Quando deu 10 horas a médica saiu. E disse, Alcidemar, vai para casa, o fígado não foi aprovado para você. Porque tem coisas do fígado que só vê quando tira. Mesmo tendo feito todos os exames, tem coisas que precisa olhar o fígado pessoalmente. E eu disse, graças a Deus, glória a Deus. Aí ela disse, por que você está dando glória a Deus? Graças a Deus. Você não vai escapar não. Eu digo, não, é a minha Bíblia que diz que de tudo é para dar graças a Deus. Aí ela disse, todo mundo quando acontece isso volta triste, você está alegre. Aí eu pensei comigo, eu estou alegre porque eu vou lá para São Carlos. Não é para cá? Aqui foi alarme falso. Agora eu tive a certeza que era um alarme falso. Aí a gente foi para casa, a pastora tinha feito um feijão com jabá na noite anterior. Eu disse, minha filha, eu estava muito cansado porque eles são interessantes. Eles ligam para você 10 horas, eles dizem, agora você toma um banho, deita e descansa. Dorme bem, como é abençoado, que tu recebe uma ligação que amanhã tu vai entrar no vale da sombra da morte e tu vai dormir. Não tem como dormir. Aí eu disse, morrendo de sono, eu disse, Miriam, não desfaz a mala não. Vou dormir até 2 horas, tu me chama, porque eu não dormi, eu apagava. A encefalopatia, tem pessoas lá que apaga 3 dias. Deita e apaga, quando ela está em grau avançado. Então eu não dormi, quando eu conseguia dormir, eu apagava. A vizinhança lá vinha no quarto, conversava com ela, fazia unha, eu não via nada. Não via nada. Aí eu disse, não desmancha não, que eu vou me levantar 2 horas, tu me acorda, eu vou jantar. Que tem que passar 7 horas, 6 horas antes do transplante sem jantar, mas tu não sem comer, mas tu não sabe que hora tu vai fazer, tu come normal. E à noite nós vamos lá para São Carlos. E estava ela e 2 vizinhas ficaram olhando para mim, eu disse, pode anotar. O que eu estou lhe dizendo, você pode anotar. E caí na cama e fui dormir. Me levantei, comi normalmente. E quando deu 6 horas, ela muito cansada, ela deitou e dormiu. Eu tinha dormido até esse horário e não estava com sono. Quando deu 8h30 da noite, o telefone tocou, eu olhei DDD 85, eu digo, chegou. Ela disse, Alcidemar, de manhã não deu certo. Eu disse, não senhora. Ela disse, mas agora tu tem 40 minutos para chegar no São Carlos. Eu digo, agora vai dar certo. Nós já tinha dado o primeiro alarme falso quando a gente soube, avisou todo mundo, avisou a família, depois teve que desavisar todo mundo, então nós ficamos calados. Diga, agora só avisa quando eu entrar na sala de cirurgia, enquanto não conta para ninguém. Senão, vai que a gente retorna de novo. E entramos no São Carlos, e aí começa a trajetória. Demorou 1h30 para fazer os trâmites lá, a Miriam assinou logo 3 papéis, que se eu morresse nada, não podia entrar contra o hospital. Responsável pelo corpo e etc. Eu digo, eles não dão nenhum papel para a gente assinar que a gente vai viver não, só dão para a gente morrer. Aí levaram a gente para um apartamento muito chique, eu digo, começou a melhorar. Televisão, cama, estufado, uma poltrona para descansar. Eu digo, é mais rápido que no outro. E gente chegando, e quando deu 11h30 chegou uma doutora, se apresentou, eu disse, eu sou a médica que vai lhe esperar, vai lhe receber na porta do centro cirúrgico. Sua esposa pode lhe acompanhar até lá, só amanhã. Eu disse para ela, mas já vai acontecer, é rápido assim, não dá. Aí ela disse, está marcado para 12 horas. Eu olhei, faltava 15 minutos. Eu digo, toma. Porque a ficha começa a cair mesmo. Quando começa a tirar o teu sangue, a coisa começa a acontecer. Aí tu diz, agora é Jesus e é Jesus, não tem outra saída. Demorou pouco, ela saiu, a porta bateu, chegou o maqueiro, disse, Alcidemar, vamos embora. Eu digo, vamos.
Fui para a maca, despedi da minha esposa. A hora mais triste foi porque no TFD, nos papéis do TFD, até então nunca tinha falado de morte para ela. E tem 2 telefones para casa, se a gente morrer, ligar para Roraima, para ligar para uma funerária lá, para preparar o corpo e mandar para cá. Eu chamei ela, que até então mesmo eu estava cuidando de toda a papelada. E eu disse, vem cá que você precisa ver isso aqui. Se aproxima o horário das coisas. Você precisa ter força. Precisa estar firme. Tem 2 filhas aqui mesmo casadas. Se acaso eu não resistir à cirurgia, vai precisar de você. Você tem que ser forte. E você tem que ligar para Roraima, pedindo para mandar o caixão, que não é essa a minha vontade, não é isso que vai acontecer, mas eu não posso ir para lá sem você saber disso. Você tem que saber, tá aqui os telefones, mas não vai acontecer, não se preocupe, fique tranquilo que você não vai fazer essa ligação, dessa vez não. E quando nós se despedimos na entrada da sala de cirurgia, eu disse para ela, eu vou só ali, amanhã eu estou de volta aí para a gente continuar a vida. Quando eu cheguei na porta para entrar, você faz reunião com todos os médicos que vão te cirurgiar. E o segundo médico que me recebeu foi o médico do transplante, do anestesista, o anestesista. E ele deu uma mãozada em cima da minha barriga e disse, é o senhor, senhor Sidemar? Eu digo, eu mesmo. Ele bateu a mão, disse, ei, barrigão, que nós vamos já acabar com ela. Eu digo, mas no tapa, é? Não vai nem anestesiar? Deu uma pancada aqui, a barriga desse tamanho, que era uma terça-feira, não tinha tirado a água, numa sexta-feira. Aí eu digo, vai bater acabar no tapa, eu não vou aguentar não, doutor, tem que anestesiar. Me colocaram numa macazinha pequena, e ele apresentou o assistente dele. Eu só vi 2 médicas enrolando um material nas minhas pernas para não dar trombose, e outro anestesiando aqui. Tudo que eles iam fazendo, eles iam dizendo. Eles iam dizendo o que estava acontecendo. Aí colocaram para respirar, porque a anestesia é através de tubo. E na hora eu não sei o que foi que aconteceu, eu não respirava não, travou. Aí ele dizia, respira, seu Sidemar, é só oxigênio, respira. E eu não estava conseguindo respirar não, para anestesiar. Aí eu não lembro mais de nada, eu acho que eu consegui respirar e dormir. E quando deu 5h30, isso eu entrei meia-noite, deu 5h30 da manhã. O médico foi lá com a pastora e disse para ela assim, olha, daqui um pedacinho ele vai passar naquele vidro, você vai ver ele, mas não se assuste, que ele vai passar todo entubado, tem tubo no nariz, tubo na boca, mas é assim mesmo, é normal, é da cirurgia, vai passar feio, mas é assim mesmo. Quando der umas 3 horas da tarde a gente vai desentubar. E ela ficou aguardando eu passar e eu não passava. Porque quando estava fazendo a asepsia, limpando a cirurgia, o meu corpo rejeitou a anestesia e eu comecei a provocar. Com a barriga com 48 pontos. Eu só me lembro que eu fazia força na minha cabeça para levantar a cabeça e o vômito caía nos meus peitos. E gente enxugando, limpando, e eu ficava entre acordado e dormindo. E aí começa o testemunho. E eu ouvia quando segurava o meu ombro, dizia, se acalma, seu Sidemar, se acalma, seu Sidemar. E como que eu estivesse fazendo, só que estava involuntário. Mas antes disso, voltando um pouquinho, eu indo para o quarto, eu ficava perguntando, onde está Deus que vai fazer o milagre do transplante sem precisar do corte? E eu digo, eu acho que eles vão levar até a cirurgia e lá vai acontecer alguma coisa, a barriga vai murchar e eles vão descobrir que não tem mais nada. E eu entrei, procurava com a vista, rodava assim para ver se eu via um anjo e não via ninguém chegando. E eu ouvi ele dizer assim, o transplante também é um milagre. O transplante também é um milagre. Você quer saber o que é um transplante? Chega em casa, entre no YouTube e coloque lá, transplante de fígado. Lá passa mais ou menos uns 5 minutos para você só ter uma noção.
E eu comecei a provocar e ficava entre acordando e dormir, apagando e acordando. Eu só via a correria dentro do centro cirúrgico, não sentia nada, não via nada. E eu ouvi quando alguém disse: tem que tirar o tubo com urgência, porque ele vai broncoaspirar, e se ele broncoaspirar ele morre. Aí deram uma anestesia aqui no meu braço para tirar tudo isso. E nessa outra anestesia eu apaguei de novo. E a pastora Miriam, quando eu passei, isso já 7h30, a cirurgia dura em torno de 4h30, e a minha durou 7h30. Quando eu passei por volta das 7h30, aí ela disse que olhou, não tinha tubo, não tinha nada. O que foi que aconteceu? Aí o médico veio e disse para ela: aconteceu um pequeno problema. Seu Alcidemar rejeitou a anestesia e começou a provocar. Mas não se preocupe, é normal. Para quem já foi 2002, tudo é normal, né? E coisas que eu só ia passar, digamos lá para 3h da tarde, eu comecei a passar 8h, quando a outra anestesia de efeito pequeno passou. E quando eu me acordei por volta das 8h, eu urrava de dor. Eles colocam um aparelho para abrir o teu corpo depois do corte, para que eles fiquem com as mãos livres trabalhando dentro do teu abdômen. E como eu tenho 3 hernias de disco, o doutor disse que não sabe por que eu ando, eu sou milagre desde pequeno. Mexeu nas hernias de disco. A dor nas costas para o transplantado é normal. Todo transplantado sai, ele sente essa dor. Ele sente em torno de 10 dias, mas ele sente uma dor que passa um remédio e passa a dor. E no meu caso só tinha 2 remédios que eu podia tomar, que o transplantado pode tomar. É o Tramal, que é um remédio que antecede a morfina o transplantado não pode tomar. E a dipirona. E o médico chegava, aplicava uma dipirona e uma morfina e um Tramal em mim. Eu apagava. Me acordava com 40 minutos com a dor trobada. Dor. Tente pensar numa dor e multiplique pelo umas 10 vezes. Dor. E o médico chegou na beira do leito, na UTI, e disse: Alcidemar, a medicina da terra não pode fazer nada por você. Não pode fazer nada por você. O remédio não passa dor. Tu tem que esperar 48 horas para ver o que vai acontecer. Agora imagina 48 horas de dor. Nenhum remédio faz efeito. Ele disse: o que era que tu tomava em Roraima para dor na coluna? Eu tomava beta-30, que é um dos últimos remédios para dor nos ossos. Ele disse: se eu te aplicar uma beta-30, tu morre hoje. Beta-30 é corticoide puro. Ninguém pode fazer nada. Eu me lembrei de uma coisa, de uma parábola que eu tinha visto muito tempo atrás, do homem que disse que ia andando com Jesus na areia, as pegadas da areia, o nome dessa parábola. E ele ia andando, teve um sonho, e ele ia andando, e do lado dele ia andando Jesus, ele viu o rastro do lado dele. E um dia esse homem entrou num estreito muito grande, e ele olhava na areia e ele só via 2 pegadas. E ele disse para Deus, para Jesus: no dia que quando eu não tinha luta, o Senhor andava mais eu. Mas no dia que eu passei numa luta, eu andei só. E Jesus, na história que eu li, esse cartaz, disse para ele: não, você está enganado. No dia da luta eu te carreguei nos braços, o rastro que você vê era os meus. E o médico disse assim: ninguém pode fazer nada por você. E eu falei: Jesus, eu acho que o Senhor já está fazendo isso, mas está na hora de me botar nos braços. E é interessante que depois que esse médico saiu dizendo que ninguém podia fazer nada, entrou outro médico que não tinha me visto ainda, pegou na minha perna e disse: seu Alcidemar, o senhor é um homem de muita fé. Deus mandou me lembrar 3 vezes no leito da UTI que eu tinha fé. E eu perguntava: onde está essa fé que um estranho está vendo e eu não estou vendo, para a dor passar? Era Deus me lembrando: você tem fé e você não pode perder a sua fé na hora mais crucial da sua vida.
tudo isso era com sede. Eu tinha que passar 48 horas sem beber água, uma dor infernal e mais 48 horas de sede. O leito da UTI é como que fosse essa bandeja de ovos. Aí era que ele matava aqueles caroços na minha coluna. E eu disse para Deus: ninguém na terra pode fazer nada. E eu me lembrei que eu cansei de pregar nessa igreja, dizendo assim: meus irmãos, você só vai ser crente de verdade, você só vai se converter de verdade no dia que Jesus for a única coisa que você tiver. Porque enquanto o vizinho puder te auxiliar, enquanto o pai puder te auxiliar, enquanto a mãe puder se auxiliar, você não se converte. Mas a levada do Brasil, a avançada do Brasil, dizer que na terra não existe ninguém que possa fazer nada por você. E mesmo a ciência não querendo admitir a parte de Deus, ele está dizendo: só Deus pode fazer alguma coisa. Nós já 3:30 da tarde, minha esposa chegou. Eu me lembro que eu só olhei assim para ela, por cima das costas, assim, todo ligado nos aparelhos. E eu não esbocei nenhuma reação. Eu só disse: é tu que está aí? E voltei o rosto para o outro lado. E me lembrei da minha família, me lembrei de algumas coisas. E tudo saiu do lugar, a pressão. E ela disse: te acalma, tua pressão alterou. O médico correu, ajeitou. E dali para frente eu entendi que não precisava mais viver sofrendo daquele tanto. A morte, irmãos, ela faz medo até você não ver ela. No dia que tu vê ela, ela é um alívio se ela chegar. Quem vai ficar vai sentir dor. Para ti foi um alívio. E tinha 2 entradas na UTI. E eu ficava olhando de qual lado vinha a morte ou Deus para me levar. Eu disse: o que chegar primeiro eu embarco. E a Miriam percebeu naquela hora. O testemunho dela é amanhã. Eu acho até mais forte do que o meu, porque ela não sentiu na carne, ela sentiu no coração. Vendeu, sofreu sem poder fazer nada. A sensação estava tão... não sei qual seria o nome. Que ela disse: vamos orar. Eu disse: ora aí. Estava tão desesperadora que eu disse: ora aí. E quando ela saiu do hospital, a minha prima viu ela abatida e disse: tu não gostou do que viu? Ela disse: o homem que eu vi lá não é o pastor Alcidemar. O homem que eu vi lá, o diabo está entrando, está tentando entrar para matar a fé dele. Eu vou convocar agora todo mundo que eu conheço para orar por ele. Para enterrar, quando ela, assim que ela sair, o médico chega e diz: Alcidemar, foi feito os exames, você precisa de sangue. E coloca a primeira bolsa de sangue. Oito e meia da noite, chega o médico que é casado com minha prima. Ela ligou para ele: tu precisa de ver ele. Nós só vamos sossegar quando ouvir de você o que você vai ver lá. E ele chegou com a mesma conversa. Disse: Alcidemar, tu é o homem de mais fé que eu já vi. Tu precisa passar por isso. É 48 horas, tu precisa passar. E foi embora, chegou, falou para ela. Disse: Alcidemar é um homem de muita fé. Mas na linguagem de quem não é evangélico, disse: ele está precisando de força. Ele sozinho não tem força para passar pelo deserto que ele está passando. E ela foi para o quarto conversar com Deus. Eu vou entrar numa partezinha do testemunho dela. E Deus disse para ela: entrega. Não, eu já entreguei. Disse: entrega. Se despede. Ela fez a oração e entregou. Aquela ali estava orando há mais de 10 horas de oração. Jesus falou com ela e disse: entrega. Te despede do teu pai. Só quando vocês entregarem, deixarem só na minha mão, eu vou fazer a obra. Ela entregou e ligou para a irmã dela.
Deus falou comigo, mandando nós se despedir dele. A irmã dela disse: eu já entreguei. Ela disse: não é desse jeito, é entregar para Deus agir, para Deus fazer o que quiser fazer. Se levar, levou, se viver, viveu, mas viveu para Deus. E a outra disse que entrou dentro do quarto dela, começou a lutar contra ela, porque não queria fazer essa entrega, não, porque imaginava que se eu entregar ele morre. Como que se não entregar, garanta alguma coisa. E até que ela conseguiu, disse: Deus, está em tuas mãos. Eu entrego o meu pai e está em tuas mãos. 10 horas da noite do primeiro dia, que demora a passar na UTI. Chega uma médica baixinha. Eu passei 8 dias lá na UTI internado. Todos os médicos que cuidaram de mim, fizeram o transplante, todos eu vi, menos essa. Essa eu acho que foi mandada por Deus, porque nunca mais eu vi lá. Perguntei: você não tem uma médica, uma doutora assim, assim? Não, ninguém nunca viu ela. Ela chegou na beira da cama 11h30 da noite. Eu estava desesperado de dor, chorando 24 horas de dor. Ela se escurou na cama desse jeito assim, pegou na minha perna e disse: as 48 horas da cirurgia são as piores que tem, mas o senhor tem que passar. Ninguém me dava outra opção a não ser vencer. Pessoas que nunca me viram diziam: o senhor tem que passar. Ela disse, aí ela fez a mesma coisa: o senhor é um homem de muita fé, o senhor tem que passar essas 24 horas. E dor do jeito que eu tinha que passar 48 horas, era dor 48 horas. Com 4 dias, a pessoa sai da UTI, o máximo que ele passa é 24 horas, ele já sai da UTI. Eu passei 4 dias e 4 noites da UTI. Na UTI eu tomei 4 bolsas de sangue. E o doutor me liberou para mim ir para o apartamento. Eu cheguei no apartamento, a fisioterapeuta chegou para a gente caminhar, eu caminhei com ela, gravei um vídeo fazendo assim, Vitória. E quando deu por volta das 4 horas da tarde, o doutor chegou e disse: Demato, precisa tomar sangue, a plaqueta está 42.000, está baixando tudo, e coloca sangue de novo. E quando o sangue começa a entrar no meu corpo, eu comecei a sentir uma quentura no meu peito, na minha cabeça, um fogo saindo de mim e uma pressão, e eu ouvi o coração fazendo tucu, 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 tucu. E eu pensei: deve ser do transplante isso aqui não é nada grave não. E demorou uns 3 minutos, eu disse: Miriam, chama a enfermeira com urgência, olha como é que está isso aqui. Aí que eu olhei, meu peito estava todo vermelho, todo caroçudo. A enfermeira veio correndo, olhou e já voltou e já trouxe o médico. E o médico já vinha com as injeções e foi colocando injeção. E eu disse: sim, doutor, o senhor está colocando esse monte de injeção aí, mas o que está acontecendo? Ele disse: é princípio de rejeição. Eu digo: e o que acontece se rejeitar? Volta para o centro cirúrgico, só que não tem fígado. Digo: então é melhor ele se acostumar, né? Porque rejeitar, morrer não é opção para mim. Com 8 dias ele me dá alta. E eu fui para a casa da minha prima, achando eu que chegava lá, a dor ia passar. E na primeira noite eu comecei a bolar na cama de dor. Minha esposa chama o médico. E ele chegou e disse: vou ligar para o médico do transplante. Liga para o médico do transplante. O transplante disse: só tem tramal e dipirona, aplica nele. E ele começou a fazer essa aplicação. Era a mesma coisa da UTI. Dormia 40 minutos, acordava toda dobrada. Eu passei 18 dias sem dormir, nem dia e nem noite, com dor. Com dor. Com 15 dias, Deus falou com minha esposa e disse: ele é crente, mas o fígado ninguém sabe por onde o rapaz andou.
Era um senhor de 57 anos. Ninguém sabe por onde ele trilhou o caminho que ele trilhou. Então estava dentro do meu organismo, um órgão que não tinha se convertido ainda. E Deus disse para ela: levanta um grupo de oração, fazendo a aceitação do órgão, para que o corpo dele aceite o órgão como sendo dele, não de doador. E o meu irmão vinha me contando que eles tinham um grupo de oração que orava 10, 11 horas, toda hora da noite. E nós começamos a fazer essa oração e eu dizia: Senhor, eu aceito esse fígado, eu aceito o Senhor Jesus, o corpo já aceitou, esse fígado é meu, o doador só guardou ele para mim. E a gente começa a fazer essa oração, e com 18 dias, umas 4 horas da tarde, eu falei para minha esposa: eu acho que eu vou dormir hoje, a dor está passando. E eu deitei na cama, jantei cedo. E demorei pouco, eu dormi, me acordei 2 horas da manhã. E dormi de novo, fui ao banheiro, voltei, dormi de novo, me acordei de manhã. E daí eu começo a melhorar. E daí eu começo a cada dia ficar melhor. Mas, como todo estudo tem a prova final, quando você é transplantado, durante 3 meses você toma um remédio, um imunossupressor, para que todas as defesas do teu corpo baixem, para que não rejeite o órgão. Então durante 3 meses você fica não internado, mas internado em casa, você não pode sair para lugar nenhum. E com 2 meses e 13 dias de transplantado, a minha garganta de madrugada começou a não querer engolir nem a saliva. Eu disse: eu não acredito que eu passei pelo que eu passei para morrer de Covid. Porque se não pode pegar nem gripe, de Covid mata, né? Ela fez o café, eu não senti cheiro. Quando deu 10 horas ela foi fazer o almoço. Quando ela começou a botar o alho para fazer o arroz, eu não senti cheiro. E eu disse para ela: vai no ambulatório, que tudo que você sente tem que passar para eles, que eu estou com Covid. E ela disse: será? Eu digo: será, no Ceará mesmo. E ela foi lá e falou: olha, ele está com Covid, suspeita de Covid. Sem ter saído, sem ter ido para lugar nenhum, eu disse: eu acho que ele veio no vento, só pode ser. Aí ela disse: leva ele para a UPA tal, e se lá precisar internar, já interna e já manda de volta para o hospital do transplante. E vamos ver o que acontece. E a gente foi para a UPA, fui atendido, cheguei lá, a doutora disse para mim: Neymar, aqui tudo é emergência, tudo é preferencial. Mas está todo mundo aí, é preferencial. Eu olhei, tinha bem uns 50 na minha frente, tossindo, pior do que eu. Aí eu digo: se eu não vim com Covid para cá, aqui eu pego. Passamos mais ou menos umas 2 horas para ser atendido. Eu entrei em uma salinha bem pequenininha, uma mulher tomando soro aqui com Covid e outra aqui, e uma descansando numa poltrona assim, e me sentaram para fazer o exame. Eu digo: daqui eu não saio sem ser ele, não, tem que levar. Se eu não trouxe, eu levo. Aí o doutor manda fazer o exame positivo. Aí o doutor disse para mim, eu disse: doutor, eu sou transplantado assim, assim, assim. Ele disse: pois é, tu sabe que transplantado não pode pegar nem gripe, né? Eu só tenho 2 meses e 13 dias. Mas a única coisa que eu queria era só vencer o Covid. E chega lá e dá para a doutora e dizer: olha aqui, a senhora não disse que eu não tinha pegado? Eu peguei de novo para trazer o exame do Ceará para a senhora, para dizer que quem domina a minha vida é o leão da tribo de Judá. Eu não estava preocupado com o Covid não, só queria um exame para me botar e levar para ela. Aí passei 10 dias em cima da cama, lutando. 11 dias eu estava melhor. Aí chegou o dia da consulta dela. Irmãos, eu me esqueci de contar para ela de imediato. Aí ela olhou e disse: Neymar, tu teve diarreia? Eu disse: não, senhora. Teve febre? Não, senhora. Eu me esqueci, não sei o que Jesus fez, eu me esqueci. Tu não teve nenhuma enfermidade? Eu disse que eu lembre, não.
Aí ela disse: tudo aqui está fora do lugar, todos os teus exames estão fora do lugar, e estava tudo bom, nós já estávamos até pensando em te dar uma alta para tu ir embora, e está tudo fora do lugar. Aí eu digo: ah, doutor, eu me lembrei, está aqui esse exame. Aí ela olhou, aí disse: tu pegou o Covid, ao cinema? Eu digo: é o que o exame está dizendo. Tu pegou Covid 3 vezes. Eu digo: o exame está dizendo. Aí ela não tinha mais o que dizer, aí disse: foi muito azar. Eu disse: foi não, foi azar se eu tivesse morrido. Aí eu disse: doutora, eu respeito o seu estudo, eu não sei se a senhora acredita em Deus, cada um acredita no que quer, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora: desde o transplante até aqui, desde quando me desenganaram em Roraima, desde quando a senhora disse que eu não ia muito longe, quem me sustentou foi Deus. O transplante foi Deus, porque o rei Davi dizia: se eu deitei, dormi e levantei, foi porque o Senhor me sustentou. E amanhã você vai ouvir da boca dessa jovem ali, durante 8 meses, só em Fortaleza, fora o tempo que eu passei em Roraima, do dia que descobriram a enfermidade até o dia do transplante, deu 1 ano e 7 meses. Do dia que descobriram a enfermidade, você vai ouvir da boca dela: ela nunca viu esse homem aqui murmurar. Eu nunca amaldiçoei Deus por nada, eu nunca reclamei de Deus por nada. Eu sempre dizia: se o Senhor está comigo nessa luta, nós vamos passar. Nós vamos passar. Eu morava no primeiro piso, lá onde a gente alugou. Todo dia eu descia cantando a escada. Assim que você descia, embaixo era um restaurante, ficava o dono do restaurante sentado numa cadeira assim. Ele não era muito sábio com as palavras. Ele dizia assim: eu queria ver você cantar liso. Você só está cantando porque você tem dinheiro. Na cabeça dele eu tinha, e graças a Deus eu tinha mesmo lá. Muita gente aqui mandou para mim. Aí eu disse um dia para ele, de tanto ouvir aquela ladainha dele, eu disse: o senhor acha que eu não dava qualquer dinheiro do mundo para me ficar bom, não? Você acha que eu tenho motivo para cantar? Eu canto, chefe, é porque eu estou feliz, porque eu tenho uma certeza naquilo que Deus vai fazer na minha vida. Foi passando, eu bom, melhorando cada dia mais, melhorando cada dia mais. A gente foi, as 2 doutoras, que uma não acreditou no Covid em mim, todas as 2 caiu com Covid. Um dia eu falei para a pastora, eu disse: hoje eu vou consultar aquelas doutoras, se elas estiver lá, porque eu entendo de Covid, elas não entendem, estão tudo doentes. Ela falou que eu não peguei, ela agora pegou. Aí eu cheguei lá, eu fui com um médico do transplante, doutor Paulo, senhor muito gente boa. Ele disse: Alcidemar, não tem um motivo para te segurar em Fortaleza. Esse em janeiro, dia 13 de janeiro, ele dá muito bem de tu ir passar 3 meses em Roraima. Saí para casa alegre com minha esposa. Eu digo: eita, na hora que nós voltar com a doutora, nós vamos embora. E eu cheguei lá, ela disse: ao cinema, nós vamos marcar a consulta para daqui mais 30 dias. Aí eu disse: doutor, o doutor disse que não tem mais motivo para mim ficar aqui. Por que a senhora vai marcar mais 30 dias? Ela disse: não, ele é um médico muito bom, mas é um médico do transplante. Tipo assim, quem entende mesmo é eu. E a gente ia para casa e nunca entendeu de dezembro para cá por que Deus nos segurou lá em Fortaleza. E nós ficamos lá. E aqui termina a minha trajetória, a trajetória do milagre. Eu quero que você me faça só um favor. Não sei se todos são evangélicos, se não são, mas saia daqui nessa noite crendo
que Deus permite o deserto, mas que Ele te sustenta no deserto, mas que Ele te dá força no deserto. Moisés viu mais de Deus no deserto do que do palácio de Faraó. O TFD dá por dia para você ficar em Fortaleza R$ 89 para você e acompanhante, para você tomar café, almoçar e jantar, sem direito de merendar. O prato feito lá mais barato é R$ 15. O apartamento 800, bem fraquinho, mas lá tudo é de 800 a 1.200, melhorzinho um pouquinho é 1.500. Quando Jesus disse para restaurar Lázaro, tirai a pedra, depois ele disse, tirai as ataduras, é que para você entender que a maioria dos milagres que Jesus faz, Ele precisa de pessoas para ser contribuinte nesse milagre. E Ele usou pessoas que estão aqui e pessoas que estão fora para contribuir financeiramente, para contribuir com oração, como intercessores. Então hoje a vitória não é minha, a vitória é da igreja do Senhor Jesus. Primeiro que Deus lhe usou para você fazer parte desse milagre. Você saia daqui nessa noite e pode dizer, bater no peito, não com orgulho nem com vaidade, mas para dizer, eu vi Deus agir na terra. Um monte de gente diz, não, no passado fazia milagre, tinha isso. Não é no passado não, é hoje, no presente. Deus faz milagre hoje, você está diante de um. Hoje, você está diante de um milagre. Então saia daqui agradecido a Deus, como disse o pastor, e o pastor leu a mesmo versículo lá do Salmo 103. Minha alma louve ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor por todos os seus feitos. Então saia daqui nessa noite, na certeza que Deus lhe usou para a minha vida, para a vida da minha esposa e para a vida da minha família. Pastor, mas eu não mandei dinheiro, eu não sei nem qual é o mais importante, se é dinheiro ou se é a oração. Os dois que chegassem para mim lá, tudo servia. Mas saia daqui nessa noite sabendo, eu fiz parte desse milagre, eu sou participante. Deus me olhou no meio de toda uma multidão e disse, eu quero você orando pelaquela família. E agora você pode dizer, não com orgulho, Deus ouviu a meu clamor, Deus ouviu minha oração. Eu estou à disposição para ir em todas as igrejas que me chamarem, que oraram por mim. Nosso culto aqui começa às 6 horas, 7h40 no máximo ele tem terminado. Os outros cultos começam às 7h30, então eu tenho tempo suficiente para ir em qualquer igreja que orou por mim e quer ouvir esse testemunho. Para mim lá, não me vangloriar, mas dizer, Jesus continua o mesmo. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu tenho mais fé do que você, nada disso. A minha fé, pelos uns minutos, pelo um dia ou dois, ela ficou muito baixa aos meus olhos. Porque eu já tinha orado por pessoas que chegou para mim, assim que nós abrimos esta congregação aqui. Aqui do lado tinha uma irmã deitada no fundo de uma rede. A mulher chegou aqui e disse, eu queria que o pastor fosse orar para aquela irmã, para ela dormir. Eu disse, eu já fiz toda oração, agora para a pessoa dormir eu nunca fiz. Aí ela disse assim, não, porque ela está com câncer, já tomou todo o corpo e o médico mandou ela morrer em casa. A única coisa que eu quero é que ela durma, porque ela está com 3 dias sem dormir. E eu digo, assim que terminar o culto a gente vai lá. Terminou o culto, nós fomos para lá. É bem do lado, nessa casa aqui do lado. A irmã estava jogada no fundo da rede. Eu comecei a orar, tentando achar uma oração para dormir. E Deus falou comigo, disse, ora por cura. Aí eu digo, a mulher disse que o câncer tomou conta de todo o corpo, como é que cura resolve? A mulher quer uma oração que eu não sei nem fazer, só para dormir, que dirá uma para cura.
Deus disse: ore por cura. Eu comecei a orar, falei para o menino: suspende essa oração que nós estamos fazendo. Deus está dizendo que é para orar, para curar. A irmã dela chegou e bateu no meu ombro: não, pastor, é só para ela dormir. O médico mandou ela vir para casa para morrer, está desenganada. Eu digo: mas o nosso Deus está mandando nós orar por cura. Nós oramos. Ela se dormiu, se acordou 10 horas da manhã. Começou a melhorar da noite para o dia. Está com 8 anos, viva. Mora lá no São João do Baliza. Toda vez que passa aqui, vem falar com alguém da igreja, diga para o pastor que eu estou viva. E eu falava para Deus: como é que eu orei? Orei para outra que está daqui, orei na filha da mulher com câncer em Belém. Com meses a irmã disse: Deus restaurou a minha mãe, pastor, ela está curada, está aqui os exames. E eu não tinha fé para passar uma dor em mim. E eu perguntava para Deus: cadê a minha fé que cura câncer e não cura dor? E quando Ele mandava as pessoas dizer: você tem fé, Ele estava dizendo: eu estou contigo, não desanima, não perde a sua fé, porque eu estou contigo nesse barco. Então nunca duvide. Não importa o tamanho da luta que, eu não sei nem se você está passando agora, mas não importa o tamanho da luta que você esteja passando ou venha passar, ou financeira, ou de enfermidade, qualquer que seja a luta. Pergunto toda manhã: por que eu estou vivo? Por que não, para que eu estou vivo? Porque eu estava na casa da minha prima, eu recebi uma ligação de uma missionária em São Paulo. E disse: Deus não te trouxe para Fortaleza só para trocar o fígado. Tu tem uma grande decisão para tomar em Roraima. Nunca lhe vi, não sei o seu ministério, não conheço o Senhor. Mas assim que você chega lá, você vai saber o que é para fazer. Eu estou esperando Deus se revelar e dizer o que é para mim fazer. Estou orando, aguardando. Hoje eu disse para ele, quando eu cheguei ali, eu disse: eu já cheguei. Pode começar a falar. Eu estou à disposição. Eu queria que você viesse aqui na frente hoje. Somente as pessoas que têm algum tipo de enfermidade. Que eu, juntamente com esses pastores que estão aqui, porque não é só a minha fé, é a minha, a deles e a de vocês. Vamos orar pelos enfermos nessa noite. Eu não sei se você tem alguém enfermo aqui, já tem um irmão. O mesmo Deus que me curou, bem baixinho, louvor bem baixinho. O mesmo Deus que me curou é o mesmo que vai curar você nessa noite. Pode começar na mão dos pastores aí. O seu problema é grande ou é pequeno? Não sei. Faça que nem eu fiz. Tá. Tem 2 mulheres lá fora que estão com andador, não pode entrar. Algum pastor vai lá quando estiver na hora da oração, por favor. Diga para Deus que nem eu disse. O que é um fígado para quem restaurou Lázaro? O que é um fígado, Senhor, para quem restaurou uma mulher com 12 anos do fluxo de sangue? Você vai apresentando o que você tem diante dele. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor curou a filha de Jairo, restaurou, tinha morrido. As carpideiras já estavam orando. Diga a sua enfermidade: o que é isso diante disso? Vá apresentando. Vá apresentando a sua enfermidade para Deus. Vá apresentando a sua enfermidade para Deus. Você vai sair nessa noite daqui, eu creio no nome de Jesus. Porque é o mesmo Deus que